Programa Café com Leite. Oferecimento Drogarias Avenida. 25 anos de sucesso. A direção certa da sua saúde. Eles são os defensores dos direitos do cidadão. Atuam em todos os municípios do estado do Ceará e estão sempre atentos na busca do exercício dos direitos de quem necessita. Eles são os defensores públicos do estado do Ceará. E para conversar sobre estes e outros assuntos, hoje temos como convidado o Dr. Rafael Vilar Sampaio. Ele que é defensor público em Juazeiro do Norte e coordenador da Defensoria Pública do estado do Ceará, aqui em Juazeiro do Norte. Doutor Rafael, por favor, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Está no ar o programa Café com Leite, com o apoio das Drogarias Avenida. Drogarias Avenida, 25 anos de trabalho, atenção a seus clientes e parceiros, além de uma qualidade inigualável. Em comemoração aos seus 25 anos de sucesso, as Drogarias Avenida faz a promoção Bodas de Prata. A cada R$25 em compras, você ganha um cupom e vai participar do sorteio de 25 tablets e um Fiat Uno 0 km. Compre e concorra a esses lindos presentes. Drogarias Avenida, a direção certa de sua saúde. É isso aí. A partir de agora estamos no ar, no site programa cafécomleite.com.br, onde você pode interagir com o programa Café com Leite e também pelo telefone 3511-2146. E hoje, Dr. Rafael Vilar Sampaio, defensor público, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Boa noite. Prazer tê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, Leite. É um prazer sempre vir falar sobre Defensoria Pública. Seja bem-vindo e hoje nós vamos explorar à vontade sobre o termo defensoria e vamos começar. Me diga o que é defensoria pública, é um termo de fato tão comum usado nos meios jurídicos, né? Mas para o nosso telespectador, o que é defensoria pública? Veja bem, a defensoria pública é uma carreira de Estado, é uma carreira pública que vai ter a seguinte função: fazer a defesa judicial e extrajudicial daqueles que não têm condições financeiras de pagar um advogado. Então, aquele cidadão que ele não pode pagar um advogado sem prejuízo do seu próprio sustento, o Estado ele tem o dever legal de bancar um defensor público para ele, para que oriente juridicamente, entre com uma representação administrativa, entre com ação judicial e resolva o problema, muitas vezes, sem entrar com ação na justiça. Muito bem. E há em certas circunstâncias, há essa consequência, ou seja, conseguir uma conciliação antes de ingressar com uma ação? Exatamente. A títulos de exemplo, nós temos uma casa de mediação no Crato, uma inovação da Defensoria, né, que ela atende esses casos e a própria população, mediadores capacitados por nós defensores, e Câmara de arbitragem, né? Não, esses são mediadores da comunidade, né? Da comunidade, sob supervisão do defensor. Aí muitas vezes casos de família, eu sempre dou o exemplo da família, que eu acho que fica mais fácil para a população entender, é um caso mais corriqueiro. A cidadã separada do marido ou divorciada quer entrar com ação de alimentos. Então ela procura a defensoria dizendo que o pai do filho não está pagando a pensão. Qual a nossa primeira providência? A gente já entra com a demanda de alimentos na justiça para obrigar o pai a pagar? Não. Nós notificamos esse pai, ele vai vir e nós vamos conversar, tentar fazer um acordo. As próprias partes, que elas sejam juízes da própria causa dela. Então, lá no Crato, nós temos esse excelente exemplo. A própria população, eles fazem esse trabalho sob supervisão do defensor público. E temos números excelentes lá. Os últimos dados que o colega Emanuel de Crato tinha me falado, era que de cada 10 audiências que eles faziam, extrajudicial, 8 eles estavam fazendo acordo. Ou seja, eram 8 menos processos, vários processos menos na justiça, desafogando a justiça e resolvendo o problema em 10, 15 dias. Sem a necessidade de utilizar os meios de fato é um meio jurídico, né? Mas os meios efetivamente judiciais através de uma ação, né? Exatamente. Ganha, só interrompendo, ganha a população, por quê?
Porque uma demanda de alimentos que geralmente iria se resolver em 6 meses, 1 ano, a cidadã procura a defensoria, geralmente é marcada de 15 a 20 dias uma audiência, e naquela audiência muitas vezes você já resolve o problema e está tudo resolvido. Mas aí defensoria pública, o senhor explicou para a gente. E defensor público, que é onde se forma a defensoria, ou seja, sua função especificamente. Pois é, o concurso de defensor público, antigamente era chamado o defensor de ofício, né? Então, com a Constituição de 1988, nós tivemos uma roupagem nova. Foi dada uma efetiva a carga jurídica, prerrogativas, garantias para os defensores públicos para exercer essa função. Então, como é que a gente faz hoje para ser defensor público? O cidadão precisa ser bacharel em Direito, ele precisa ter OAB para poder fazer o concurso e se inscrever. Ou seja, precisa de fato ser advogado. Precisa ser advogado, se bem que hoje está tendo algumas discussões em outros estados do país sobre a necessidade ou não do defensor público continuar ser necessária a inscrição na OAB. Mas precisamos ser bacharéis em direitos, precisamos ter inscrição na OAB e fazer um concurso. Certo? O concurso que nós fizemos, ele solicita 2 anos de prática jurídica, são provas objetivas, provas subjetivas, provas orais e prova de títulos. Então, um concurso dificílimo, 6 meses de concurso, foi muito complicado. Muito estudo, né? Muito estudo, muita dedicação para fazer. E após isso, muito trabalho. E muito trabalho. Doutor, e aqui no Juazeiro, vocês só respondem pelo município de Juazeiro, né? Cada município tem seus defensores, né? Barbalha, Crato, Independentes, né? Exatamente. Hoje no estado do Ceará, nós contamos com 292 defensores públicos. Cerca de 186 estão na capital e o restante no interior. Então, aqui no Cariri, especificamente, nós temos 5 municípios com defensores públicos. Crato, Juazeiro, Barbalha, Aurora e Lavras da Mangabeira. Então, Juazeiro do Norte, nós temos 10 defensores. Como é que funciona aqui? A população está com algum problema jurídico, quer entrar com alguma ação, ela primeiramente procura o núcleo de petição inicial, que fica na rua Padre Cícero, em frente à Casa do Povo, perto ali dos Salesianos. Então, lá é a porta de entrada da defensoria. Nós temos 2 colegas lá que sempre vão dar entrada nas ações. Depois que elas dão entrada nessas ações, nós acompanhamos, outros defensores acompanhamos no fórum. Né? E esses núcleos de prática forense faz algum trabalho em benefício da defensoria? Faz sim. Aqui no Juazeiro... Desculpa a pergunta, de fato não é em benefício da defensoria, mas em si, em benefício da sociedade a serviço da defensoria? Exatamente. Então nós temos excelentes parcerias, certo? Principalmente em Fortaleza, várias faculdades têm defensores que atuam dentro dessas faculdades como se fosse um núcleo de petição inicial. Como se fosse, não, é um núcleo de petição inicial. Aqui no Juazeiro nós temos uma parceria com a Faculdade Paraíso. Então, os estudantes recebem os assistidos da defensoria, elaboram as petições sob supervisão dos professores da faculdade e dos defensores públicos. As petições são corrigidas e dada entrada com essas ações aqui no Poder Judiciário. Isso implica dizer que o cidadão que necessitar do serviço da defensoria não necessariamente se desloca até o fórum. Exatamente. Pode procurar o núcleo de prática forense. Exatamente. Ou esse escritório, esse núcleo aqui da defensoria, aqui na rua Padre Cícero. Ele pode procurar tanto o núcleo da petição inicial, como o núcleo de prática jurídica da Faculdade Paraíso, que eu não me recordo o endereço agora. Mas isso aqui no Juazeiro do Norte. E no Crato, nós estamos tentando fazer um convênio também com a URCA, com a universidade, né? Para ver se nós conseguimos também implantar esse núcleo lá, porque é muito bom, além de petições iniciais, você dá uma oportunidade para o aluno aprender efetivamente o direito, né? A prática, né? Exatamente. E só outro detalhe a respeito desse convênio que nós temos, não só petição inicial, mas também as execuções penais também. Nós temos um projeto aqui no Ceará, que inclusive recebeu uma menção honrosa do Prêmio Novari, que é aquele, como se fosse o Oscar da justiça brasileira, né? Então ele vai premiar uma prática exitosa no judiciário, no Ministério Público e na Defensoria. Então nós recebemos uma menção honrosa, porque justamente um convênio com vários órgãos, a Defensoria faz, para justamente tentar melhorar as execuções penais no nosso estado. Então aqui no
no Juazeiro do Norte, nós temos esse convênio, recebemos estagiários da Secretaria de Justiça para auxiliar os defensores que atuam na execução penal, que também vão analisar os processos e tentar agilizar as execuções penais dos encarcerados aqui. E me diga uma coisa, esse pessoal falando em estagiários, os acadêmicos do direito, né, que a maior necessidade de fato, eu sempre costumo dizer que a faculdade ela direciona o aluno, mas a prática é quem o eleva, né, quem o coloca no mercado. Então, eu lhe pergunto, como acontece esse acesso ao estágio diretamente na defensoria? Leite, você fez uma boa observação, porque uma ciência sem a prática ela é uma ciência estéril, né? Então, a gente tem essa possibilidade de estagiários fazerem seus primeiros trabalhos na defensoria. Os primeiros passos, né? Exatamente. Sim, são dois tipos de estágios, viu, na defensoria. Temos os estagiários do antigo segundo grau, né, que agora mudou, certo, que é o do terceiro ano, e nós temos aqui, inclusive recebemos alguns estagiários agora. São estagiários de nível de segundo grau, 9 aqui no Juazeiro foi concurso, nós publicamos edital, e temos os estagiários de nível superior, que são os estagiários de direito. Esses estagiários, eles precisam fazer, inclusive nós fizemos recentemente a prova, foi publicado um edital, 9 vagas aqui no Juazeiro, 6 vagas no Crato, 2 vagas em Barbalha, para que eles tenham acesso à defensoria. Então, são remunerados? São remunerados. Antes eram menos, a gente conseguiu agora uma melhoria, agora nós temos um estagiário por defensor. Isso bem remunerados, acho que é cerca de R$730. É um estágio que hoje nós devemos nos oferecer, eu costumo dizer aos acadêmicos também de ciência contábil, em virtude de também ser contador, que o fato de lhe ser oferecido um estágio, que o faça mesmo que grátis seja. Porque a prática, como você acabou de dizer, é a essência, né? A coisa não funciona só na teoria. Teoria é para fazer concurso, né? Depois que senta lá, a coisa dificulta. Mas, doutor, e hoje? Eu queria, de fato, tomar um cafezinho. Eu ia fazer mais algumas perguntas, doutor, mas eu quero chamar um bloco de apoio cultural. Mas antes eu quero tomar um cafezinho, lhe oferecer um cafezinho para o senhor tomar, porque no programa Café com Leite, eu sempre digo aqui que o nosso programa é ao vivo, né? No Jô Soares, ninguém sabe o que tem naquela caneca. Mas aqui é café. Não vou dizer o nome do café hoje, mas o cafezinho aqui, doutor. Aí tá certo. O cafezinho aqui é café com leite. Muito obrigado. E vamos ao apoio cultural, vamos falar um pouquinho sobre a promoção das drogarias Avenidas. A Drogaria Avenida aniversaria este ano e quem ganha o presente é você. Nas compras acima de R$ 25,00, em dinheiro ou no cartão Avenida Car, em qualquer uma das lojas Drogarias Avenidas, você concorre a um carro 0 km e a 25 tablets. Consulte o regulamento no site das Drogarias Avenida. Drogarias Avenida, 25 anos de sucesso. A direção certa da sua saúde. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural e já já nós voltamos. E é isso aí, estamos de volta com o programa Café com Leite. Hoje conversando aqui com o doutor Rafael Vilar Sampaio, ele que é defensor público e coordenador da Defensoria Pública aqui na comarca de Juazeiro do Norte. Doutor, muitas perguntas aqui, nossos internautas, pelo telefone 35 11 21 46, você pode continuar interagindo com a gente, que já temos aqui muitas perguntas dos nossos telespectadores e dos nossos internautas, ou também pelo site programacafécomleite.com.br. Doutor, quantos processos hoje a Defensoria administra hoje fora de Juazeiro do Norte? Aqui em Juazeiro do Norte. Leite, só um ressalvo quanto à outra pergunta antes, nós estávamos falando de estagiários e eu não poderia deixar de falar dos estagiários voluntários da Defensoria Pública, o qual todas as minhas homenagens são nossos braços, pernas e mãos. Então, são voluntários, fazem por dedicação e pelo aprendizado. Inclusive, quer dizer que além desses, digamos assim, concursados, eu diria, para fazer esse estágio, tem aqueles voluntários que se habilitam. Que maravilha. Você falou, né, que era bom, às vezes, até gratuitamente eles fazerem isso. E temos valorosos estagiários lá
que desempenham um excelente trabalho lá conosco. Precisamos oferecer um café para esses estagiários aí, que voluntariamente, sempre o trabalho voluntário enriquece tanto as pessoas como o conteúdo, a ele próprio e também pelo motivo da satisfação de fazer alguma coisa em benefício da sociedade, que isso é uma prestação de serviço, né? Exatamente. Mas aí voltando, e quanto ao volume de processo? Leite, especificamente o número, eu só me recordo os da vara da justiça que eu atuo, que é a vara de família e sucessões, são 6.000 processos. Então, 80% desses processos são afetos à Defensoria Pública. Então, de forma... É que mais tem trabalho, então. De forma muito tranquila, nós podemos dizer que de 70% a 80% da maioria dos processos, de todos os processos que tramitam na Justiça do Estado do Ceará, são afetos à Defensoria Pública. Mas aproveitando esse gancho, eu lhe pergunto, a Defensoria só atende ao direito de família? Não. Nós, de fato, o direito de família é o carro-chefe. É o carro-chefe. Né? Então, alguns estados já fizeram essa contabilidade, eu acho que cerca de 60% das demandas são em direito de família. É o quê? O divórcio, os alimentos, execução de alimentos, interdições, né, que muitas vezes afetam o direito de família, é o carro-chefe da Defensoria. Mas nós atuamos em quase todas as esferas do direito. Então, a Defensoria Pública Estadual vai atuar em todas essas demandas estaduais. É o quê? O direito do consumidor, o direito de vizinhança, o direito civil como um todo, um contrato, o direito administrativo. Muitas vezes a população tem uma multa de trânsito que não concorda com ela, então nós fazemos também esse recurso de trânsito, nem que seja judicialmente ou até extrajudicialmente nas próprias JARES, nos DETRAN, nós fazemos essas defesas administrativas. Até mesmo administrativa, né? Exatamente. E outro carro-chefe da Defensoria, que é o direito penal, né? Que hoje, infelizmente, nós sabemos que no Brasil o Código Penal ele tem um olhar muito direcionado para o pobre. Então, infelizmente, nós sabemos que poucos que têm condições estão presos. A maioria dessa população carcerária no Brasil são de usuários da Defensoria Pública. A títulos de exemplo, quando eu trabalhei em Barbalha, em torno de 50 a 60 presidiários encarcerados, acho que 50% era a Defensoria que tomava conta do processo desses presos. Trabalho não falta, né, doutor? Trabalho não falta, e principalmente nessa esfera penal. Então, que venham mais voluntários do curso de Direito, né? Que venham mais voluntários, que venham mais defensores, que essa é uma das nossas reivindicações. Eu estou vendo aí sua camisa aqui, que já nós vamos falar um pouquinho sobre essa sua frase aí na sua camisa, né? Doutor, e essa demanda, existe algum requisito? Por exemplo, qualquer cidadão pode buscar a Defensoria, os benefícios, eu diria benefício, né? Porque ter a assistência jurídica gratuita é um benefício. Exatamente. Qualquer cidadão? Não, nós vamos atender aquela população que não tem condições financeiras de pagar um advogado sem prejuízo do seu próprio sustento. Em alguns estados do Brasil e na Defensoria Pública da União, eles têm alguns critérios objetivos para determinar isso. Então, eles dizem o quê? Até o limite de isenção do imposto de renda, que seria em torno de R$ 1.500, R$ 1.600. Então, todo cidadão que tivesse uma renda familiar abaixo desse R$ 1.500, R$ 1.600, ele poderia ser atendido pela Defensoria Pública da União. Em São Paulo já tem outra regra, são 3, se não me engano, são 3 salários mínimos. Aqui na Defensoria do Estado do Ceará não existe uma regra fixa e específica. É o quê? A aferição desse uso é pelo defensor público. Então, a maioria dos casos, obviamente, são pessoas que ganham até R$ 1.500, R$ 1.000, um salário mínimo. Mas eu já tive casos de pessoas que ganhavam de 4 a 5 mil reais que eu fiz esse atendimento. Por quê? Porque era numa condição precária, o cidadão ele devia, por empréstimos consignados, cerca de R$ mil quando ele ganhava uma renda de 4.500. Então a renda dele estava só de R$ Então, num primeiro momento eu atendo, aí eu chego, entro com a ação, consigo refinanciar ou tirar algum empréstimo daquele. A partir daquele momento, aí eu já digo, não posso mais lhe atender, você agora está com condições financeiras, você procura um advogado particular. Então a aferição desse benefício fica a critério do livre-arbítrio do defensor. Fica a cargo do defensor, né? E se o cidadão se sentir prejudicado, né, ele pode recorrer ao segundo grau da defensoria. No caso, não me lembro bem específico, mas ele pode fazer uma reclamação e dizer,
O defensor, ele disse que não iria me atender, mas eu acho que eu tenho sim, eu não tenho condições de pagar um advogado e a defensora geral, acredito que se entender dessa forma, ela indicará outro defensor. Mas essa aferição é do defensor público. Isso acontece, eu digo bem, Leite, isso porque alguns juízes, infelizmente, eles ainda pensam que pode ser determinado, não que aconteceu comigo nenhuma, mas nós temos relato de alguns colegas que alguns juízes determinam que o defensor vai atuar numa determinada causa, está entendendo? Mas essa prerrogativa de dizer, não, esse cidadão vai ser atendido pela defensoria é do defensor público. Muito bem. Vamos aqui a algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores, né? Vamos lá. Vamos lá. Antes eu quero mandar um abraço aqui para Carvalho, lá da PVC, que está nos assistindo sempre, todas as terças-feiras. Um abraço para você, Carvalho. Vejo aqui algumas perguntas, vamos lá. Vamos lá aqui. Auricélio, aqui do Pirajá. Onde posso encontrar um defensor público quando precisar do seu auxílio? Exatamente. Já acabamos de dizer, né? Se ele precisar entrar com ação, ele pode procurar tanto o núcleo da defensoria na rua Padre Cícero, aqui no Juazeiro do Norte, em frente à Casa do Povo. Próximo ali ao Salesiano, né? Exatamente, naquela descida do Salesiano, ou no núcleo de prática jurídica da Faculdade Paraíso. E ele vai receber todas as orientações necessárias diante da sua necessidade. Né? Exatamente, se ele for dar entrada no processo. Se ele for lá no fórum, a gente orienta e encaminha ele também lá para... É porque não necessariamente, como o senhor disse ainda há pouco, não necessariamente qualquer ato necessita-se de uma ação, mas sim após os esclarecimentos, muitas vezes se até evita, né, uma petição inicial, né? Exatamente. Inclusive, uma das nossas funções é a orientação jurídica. Muitas vezes a população nos procura, não, eu quero só uma orientação. Só uma orientação. Eu acho muito importante. O diálogo, a tentativa da solução antes de iniciar-se a demanda, muito importante, né? Exatamente. Eu acho que se resolveria muitos problemas, até porque eu costumo dizer que após iniciar-se uma demanda, por força de lei, o próprio juiz pergunta ou tenta, ou sugere às partes que tentem uma conciliação. Então faz parte até da formatação da legislação jurídica, né? Exatamente. Bom, mas nós temos mais perguntas aqui. Pedro, aqui do bairro Santa Teresa, quais são as causas em que se deve procurar um defensor público? E se os processos que são passados para ele têm alguma solução rápida ou se tornam processos acumulados? Aí, Pedro, doutor, pergunta aqui, mas vou repetir aqui, né? Ele perguntou quais são as causas, né? Quer dizer, qualquer tipo de causa, o senhor já respondeu aí. E se procurar um defensor público, se os processos que são passados para ele tem alguma solução rápida ou se tornam processos também acumulados? Eu queria só fazer uma pequena ressalva que muitas pessoas procuram a Defensoria Pública Estadual para resolver questões previdenciárias. Como todo mundo sabe, as questões previdenciárias são afetas ao INSS, que é um órgão federal. Então, infelizmente, os defensores públicos estaduais não têm atribuição para demandar nessas questões estaduais. Seria a atribuição de quem? Do defensor público da União federal. Ou defensor público federal, agora nomeado recentemente, mudada essa nomenclatura recentemente. Agora, infelizmente, em grande parte das cidades do interior do Brasil não existe defensor público federal. Então, teve até um projeto de lei agora para se nomear defensores públicos, mas o defensor público estadual não pode atuar nesses casos. No nosso caso aqui especificamente, nós temos o Fórum Federal, né? Eu lhe pergunto, digamos aqui na cidadezinha vizinha, Caririaçu, hipoteticamente, não tem lá, o defensor público estadual pode atuar, pode agir nesse caso? Nos moldes do Poder Judiciário, que ele poderia agir, mas nós temos que ter um convênio com a Defensoria Pública da União. Infelizmente, esse convênio ele nunca foi firmado. Então, nós poderíamos atuar na Justiça Eleitoral, na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal. Do trabalho também? Exatamente, que é uma justiça federalizada, né? Mas temos que ter esse convênio. Sem esse convênio, não é possível. Então, nós, aqui no estado do Ceará, nós não atuamos. Mas, aproveitando a pergunta do Pedro, procurando um defensor público, o processo anda com mais rapidez, é mais ágil? Ou... Leite, é muito importante isso. E eu sempre digo que a velocidade do processo, ela depende também do interesse da parte, certo? Então, o que é que acontece? Às vezes eu recebo algumas pessoas no fórum e elas dizem, há 2 anos eu já entrei com essa ação e não resolvi. Eu pergunto, quantas vezes a senhora já veio aqui no fórum para saber como é que seu processo está? Aí às vezes a pessoa diz, eu só vim uma vez.
né? Então tem muitas coisas, às vezes é o quê? Uma mudança de endereço. A parte mudou de endereço, não comunicou ao juiz, não comunicou ao defensor. E a justiça tem que saber o endereço dela. Então muitas vezes ela fica chateada com o próprio poder judiciário, com a defensoria, mas na verdade quem deu causa à demora no processo foi ela. Então o processo realmente, a justiça não é uma justiça tão rápida, né, certo? Mas aqui no estado do Ceará, no estado não, na comarca de Juazeiro do Norte, os processos, a gente tenta agilizar o mais rápido possível, pelo menos na vara de família. O doutor Miguel, a gente sempre tenta agilizar as audiências, doutor Afonso, a quem eu também rendo minhas homenagens aos dois. E nós sempre tentamos agilizar os processos, mas eu sempre digo isso. Quando a parte vai me procurar, o assistente da defensoria, eu digo, cidadão, nunca deixe seu processo mais de 2 ou 3 meses sem vir aqui para saber como é que está, não. Venha nos visitar, né? Venha nos visitar, que eu já lhe digo, às vezes vai uma intimação para ela que vai demorar 30 dias, ela já encaminha ela para o balcão para ser intimada, né? Então, tudo muito depende do interesse da parte em resolver o problema. Quero mandar um abraço aqui para meu amigo Dogivan, que é presidente do Centro Comunitário Padre Cícero, aqui no bairro Salesiano, está sempre ligado no programa Café com Leite e faz um trabalho voluntário espetacular aqui no bairro Salesiano, no Centro Comunitário Padre Cícero. Olha, temos aqui uma pergunta da Ivalda, lá do Crato. Ela pergunta, deixa eu ver aqui, eu tenho uma moto, recebi uma multa em Fortaleza e eu recorri, mas até o momento não me passaram informação se estava tudo ok. Mandaram a multa novamente. Quero saber se devo recorrer dessa multa ou entro na justiça.org através do defensor público. Só uma pequena fala a respeito da multa. Um erro muito comum que os Detrans comumente fazem é não mandar a notificação no prazo de 30 dias, né, para o usuário. Geralmente a gente consegue reverter algumas multas nesse sentido. Mas se a cidadã ela quiser procurar a defensoria, ela pode procurar o núcleo de petição inicial. Nesse caso, nesse pequeno momento agora que nós estamos em greve, não vai ser possível esse atendimento. Mas assim que retornar os trabalhos da Defensoria Pública, ela pode procurar que ela vai ser devidamente atendida. Então, quer dizer que greve geral lá? Exatamente. Infelizmente, nós estamos nessa situação. Tentamos, pelo prazo de 3 anos, conversar com o governo do Estado, não surtiu muito efeito, então, infelizmente... Desde quando vocês estão em greve? Desde o dia 30 do último mês, desde o dia 30 de agosto, né? 30 de agosto. Até então, nem tem plantão? Temos um plantão. Casos emergenciais apenas. Exatamente. Então, o que é que nós fizemos? Foi deflagrada a greve, foi mantido um aparato de 30% do efetivo dos defensores públicos trabalhando. O que é que significa? Em todas as comarcas que têm múltiplos de 3, tudo, vamos mandar ficar 30%. Essa greve é estadual? É estadual, em todo o estado do Ceará. Então, Fortaleza está mantendo 30%, Juazeiro está mantendo 30% em regime de plantão e atendendo casos emergenciais, que é o quê? Medicamento, qualquer ação que tenha risco de vida, da liberdade dos cidadãos e a dignidade, que no caso da família, que é a área que eu atuo, são as ações de execução de alimentos. Daí, todos esses casos nós estamos atendendo devidamente durante essa nossa greve. Mas existe alguma perspectiva? Já estão dialogando sobre esses benefícios pleiteados? Tentamos algum diálogo, mas os defensores públicos, a categoria, a nossa associação, entendeu que estava havendo um retrocesso. Né? Então, são vários pleitos que nós necessitamos, que nós pedimos ao governo do Estado, como uma lei de reestruturação, uma lei antiga que nós temos aqui, que prevê apenas um defensor público para a cidade de Juazeiro do Norte. É impensável isso. Uma cidade com 250 mil habitantes. Nós temos 10 hoje aqui, né? Nós temos 9. 9. O número ideal seria no mínimo 18. No mínimo não pode tirar 18. Férias, ninguém pode tirar férias. Não, tira e fica... Eu sei, mas não pode. Fica complicado. Outro colega responde, mas fica acumulando 2, 3 varas. Hoje nós temos um caso aqui da uma colega nossa, que ela está acumulando 2 varas definitivamente, e não há perspectiva. A terceira vara criminal e o juizado especial. Então, não existe perspectiva de ser nomeado defensor. Não existe... No CRAP, nós temos quantos? Nós temos 6 defensores no CRAP. Então, a Ivalda pode
Não pode procurar agora porque estão em greve, né? Esse caso da multa especificamente, infelizmente, ela teria que aguardar. Ela tem que aguardar. Mas veja só, ela diz aqui que recebeu novamente a multa. Agora precisa, Ivaldo, eu creio que você precisa fazer uma análise se é a mesma multa ou se é uma outra multa, né? De repente, olha lá o número do auto de infração. O horário, né? O horário, porque de repente pode ser no mesmo local, a mesma coisa, mas muitas vezes o fato em si, que ensejou aquilo, foi um outro dia, né? Exatamente. Então, nesse caso aí, você pode procurar sim a Defensoria Pública, mas aguarda mais um pouquinho aí, acompanha a greve aí, os pleitos dos defensores públicos, que são homens que trabalham em benefício da sociedade, eu diria do Cariri, mas do estado do Ceará também, em benefício da sociedade. Vamos lutar, vamos torcer para que eles consigam os benefícios pleiteados, né? Lembrando que estão sempre lá com a margem de 30% de atendimentos emergenciais, né? Temos mais uma pergunta aqui. O bairro Salesiano aqui, mandar um alô aqui para todos que assistem o programa, muito interessante e muito educativo. Quero mandar um abraço também para Cláudia da Cefaz, que sempre assiste o programa Café com Leite. Um abraço para você, Claudinha. Obrigado pela sua... Vamos lá. Qual o nome da Daniela, do bairro Aeroporto? Qual o telefone da Defensoria Pública? Daniela, eu vou responder para você. Não liga para a Defensoria. Se você tem interesse, procura a Defensoria Pública no Núcleo de Práticas Forenses, lá no Colégio Paraíso, ou na Rua Padre Cícero, ali abaixo do Salesiano, o Núcleo de Petições Iniciais, ou vai ao fórum e procura. Só que agora estão em greve, viu? Só em casos emergenciais. Se o seu caso você entende que é emergencial, procura lá os defensores no fórum, que com certeza... Leite, só uma pequena ressalva, nós temos um número em todo o estado do Ceará, que é 129, que ela pode ligar, que ela vai receber orientações mínimas Mas tu olha aí, de onde encontrar. Daniele, 129 é o número da Defensoria Pública a nível de estado. Você pode ligar gratuitamente, que você vai ter as informações necessárias. Vamos aqui para os nossos internautas aqui. Temos aqui muita gente aqui mandando um boa noite, aqui muita gente mandando boa noite para o programa, para o doutor Rafael. Trabalho muito bonito da Defensoria Pública, parabéns aos defensores. Muito obrigado aqui às pessoas que estão mandando um abraço também para o apresentador do programa, muito obrigado. Abraço para o apresentador e para o meu colega, doutor Rafael, aqui da doutora Rubena Leite, defensora pública, exemplo de profissional e amiga. Olha a doutora Rubena aqui, mandando um abraço para você. Muito obrigado, doutora Rubena, pela audiência. Estamos aqui apresentando o programa Café com Leite, que na companhia maravilhosa nesse bate-papo com o doutor Rafael Vilar Sampaio, que é defensor público. Mas, doutor, vamos ainda tomar mais um cafezinho com leite. Esse café é necessário porque o programa Café com Leite aqui não pode faltar. E eu gosto sempre de servir os meus convidados. Isso é um motivo, assim, de alegria de tê-lo aqui. E eu não posso deixar de servi-lo. Para mim é uma satisfação. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre a promoção das Drogarias Avenida. As Drogarias Avenida aniversaria e quem ganha o presente é você. Nas compras acima de R$ 25,00 em dinheiro ou no cartão Avenida Car, em qualquer uma das lojas Drogarias Avenida, você concorre a 25 tablets e um carro 0 km. Consulte o regulamento no site das Drogarias Avenidas. Drogarias Avenidas, 25 anos de sucesso, a direção certa da sua saúde. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural, já nós voltamos. Estamos de volta com o programa, com mais um bloco do programa Café com Leite, conversando hoje aqui com o doutor Rafael Vilar Sampaio, ele que é defensor público, defensor das causas das pessoas mais nessa... Inclusive, doutor, existe algum custo para os profissionais, para aqueles que procuram a defensoria? Paga-se alguma coisa? Nada. O serviço gratuito? Gratuito, a população é atendida gratuitamente. Muito bem. Maravilha. Muitas vezes, doutor, a população em si não é sabedora desses fatos, apesar de tanta divulgação, de tanta, dos meios de comunicação, a
população ainda é muito carente dessas informações, né? Exatamente. A gente sempre procura alguns programas, TV, rádios, a gente sempre divulga esse trabalho. Mas o programa Café com Leite vai estar sempre à disposição da Defensoria, viu? Eu agradeço. Pode ter certeza disso. Quero mandar um abraço aqui para Giovanni, lá no Caldas, e meu amigo Dico, que está ligado no programa Café com Leite, e seu Chiquinho, Chico, rapaz, eu não me lembro do nome do pai de Dico, mas é assim mesmo, daqui a pouco eu lembro o nome dele, vamos lá. O número de procuradores, de defensores, escreveram aqui, procurador, mas defensor público, estamos conversando aqui com o defensor público, né? Dourado pergunta, o número de defensor público em nossa cidade é suficiente, doutor? Não, Leite, não é suficiente. Nós temos um estudo do Ministério da Justiça que fala que no Ceará todo o número ideal de defensores seriam 672. Hoje nós na ativa só temos 292, 295. No estado do Ceará. E só há a possibilidade de 415, que são o número de cargos. Mas aqui no Juazeiro nós só temos 9. O número ideal seriam 18 defensores públicos, nesse plano ideal. Me diga uma coisa, vocês têm assim uma estatística de quantos processos o profissional da Defensoria suporta? Assim, para dar uma assistência à altura, digamos assim, né? Leite, assim, a gente... Para acompanhar de uma forma digna, né? Eu acredito que se uma vara judicial tiver em torno de 800 a 1000 processos, dá para acompanhar com toda qualidade, com toda tranquilidade, esses processos. Agora, hoje nós temos números absurdos, né? A vara de família, aqui tem 6.000 processos, né? Então, infelizmente, tem que dar nó em pingo d'água. Então, tem que arranjar um estagiário voluntário, outro... Está dentro do contexto dessa sua greve, da greve de vocês lá, essa reivindicação por um número maior de profissionais? De profissionais de defensores, sim. Nós, hoje, como nós sabemos, devido à baixa valorização da carreira, nós temos uma evasão imensa. Então, eu me lembro que quando eu fui nomeado em 2010, nós tínhamos cerca de 290 defensores. Eu era o 90 da lista. Hoje nós nomeamos mais do 140 da lista e continua o mesmo número. Então, entra e sai. Por quê? Porque nós temos graves dificuldades aqui no Ceará que, infelizmente, não estão sendo visualizadas e nós estamos perdendo defensores, mentes brilhantes, colegissários para outras defensorias, para o Ministério Público, para a magistratura, que estão deixando a defensoria desfalcada aqui no Ceará. Essa frase aí, doutor, eu queria ver. Né? Pois é, estamos aqui que é direito. Com a campanha, né, estamos em greve. Eu pediria para focalizar essa mensagem aí da câmera, para focalizar essa mensagem aqui. Isso, defensor público em defesa do que é direito, né? E essa frase pequena aí, doutor, uma campanha de valorização do defensor público, né? Exatamente, essa é a nossa campanha É a bandeira, né? A bandeira da ADPE, que é a Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará, que buscamos o quê? No Estado, né? Primeiro de tudo é a lei da nossa reestruturação, que já saiu para o Ministério Público e para a Justiça e para o Judiciário desde 2008 ou 2009, e até agora nós temos essa lei arcaica e antiga, que prevê um defensor público em Juazeiro do Norte. Que é um absurdo, né? Nós precisamos de um pagamento de entrância diferenciado, nós precisamos de uma melhoria salarial. Então, várias demandas que nós estamos esperando do governo do Estado, que até agora não se prontificou, se manifestou, né? Não. Isso implica dizer que não tem previsão, né, de retornar às atividades normais, né? Exatamente. E isso gera um problema social gravíssimo, que é o quê? O problema fica em torno de todo o estado do Ceará. Então, hoje, das 184 cidades do estado do Ceará, nós só temos defensores em 52. Então, todas essas outras cidades, cerca de 120, elas ficam sem o trabalho do defensor público. Então, a população fica sem ter acesso... Mas existe um defensor em cada município do estado do Ceará? Não, só tem 52 municípios que têm defensor. Então, o que é que acontece? A população desses municípios, de 120 municípios, fica o seu defensor e fica sem ter acesso a um dos poderes da República. Imaginemos nós, se a população não pudesse votar, nem ter acesso ao Executivo. Imaginemos
se a população não pudesse votar nos vereadores, agora estamos numa campanha eleitoral, o absurdo que seria um retrocesso de 100 anos, como a gente tinha o voto censitário, só votava quem tinha dinheiro. E hoje, infelizmente, no estado do Ceará, nós temos uma justiça, não por culpa da justiça, mas temos uma justiça censitária, que só tem acesso nessas cidades quem pode pagar um advogado. Quem não tem advogado fica, infelizmente, sem acesso a um dos poderes da República, que é o judiciário. Pois eu tenho uma pergunta aqui de um nosso telespectador, Ricardo Silva, aqui do bairro Franciscanas. Ele pergunta, qual o órgão responsável que eu devo procurar para resolver pequenas causas, o defensor ou um advogado? Pois bem, nesse caso, se ele tiver condições de pagar um advogado, ele pode procurar o advogado. Deve até porque a defensoria não atua. Exatamente. Se ele não tiver condições, ele pode procurar o defensor público, que a gente vai orientar e vai tentar resolver o problema dele. E existe no juizado especial, que a população chama de juizado de pequenas causas, que é uma questão específica. Nas causas até 20 salários mínimos, ele pode demandar sem advogado, sem representação jurídica. O que eu sempre não aconselho muito, não, porque às vezes é uma causa que, por um detalhe jurídico que o profissional vai inserir, ele pode ter um êxito melhor naquela demanda, né? Com certeza. Olha aí, é a resposta do nosso Ricardo. E eu quero mandar aqui um abraço também para Daniele Guedes, lá no Crato, que está ligado no programa Café com Leite. E também para Rubens e Amarílio Filho, lá em Fortaleza, que estão ligados no programa Café com Leite. Um abraço para vocês. Pedro, mais perguntas aqui? Olha, doutor, precisamos, como eu disse no programa anterior, de mais muitos parabéns aqui para o senhor pelas respostas, viu? Parabenizando Obrigado. Também aqui a Defensoria Pública pelos brilhantes trabalhos desenvolvidos. E também aqui os nossos internautas, vamos procurar aqui nossos internautas que estão ligados no programa Café com Leite. Rubens, de Quixeramobim aqui, dando os parabéns para o programa, muito importante o trabalho da Defensoria, um país justo, isso sim é um país de todos. O ano de eleição, a gente seria bom priorizar a justiça e educação. Rafael Daniel aqui também fala, estou adorando o programa hoje, parabéns a todos, inclusive a qualidade da imagem transmitido pela internet. Rafael de Fortaleza, ligado no programa Café com Leite, um abraço para você. Rafael Daniel, seu xará, diria assim, né? Estou adorando o programa hoje, parabéns a todos, inclusive a imagem. Pelo visto, Caririaçu não tem defensor público. O que deve fazer? Olha aí, Caririaçu também ligado no programa Café com Leite. O que é que ela deve fazer, doutor? Leite, é uma situação que a gente fica por demais intranquilo. Quando eu trabalhava lá em Barbalha a gente recebia muitas pessoas, a população de Jardim, de algumas outras cidades, à procura de uma defesa jurídica gratuita, e nós, infelizmente, não poderíamos atuar em outras comarcas. Então, ele vai ter que procurar um advogado particular, que obviamente em muitos casos será muito bem defendido, mas infelizmente ele vai ter que vender alguma coisa. Caririaçu não tem, né? Não tem. Tem aqui Ângela também, lá de Caririaçu, ela pergunta, né? Tem um parente que foi preso, ela foi ao fórum procurar um defensor e ela vai ter que ser feita a defesa ela pode dela. Procurar aqui no Juazeiro? Não. Né? Nós não podemos atuar em outras comarcas, né? Então, ela vai ficar sem a defesa jurídica gratuita, né? Aí qual é o grande problema disso? Muitas vezes a população tem que vender o único bem que tem, uma casa, para poder pagar os honorários do advogado, que o advogado não vai trabalhar de graça. Né? Ele buscando tem que seus receber, direitos, né? Exatamente. Estou voltando aí, sobre os canais de comunicação da Defensoria. É o 129, né? Temos o 129, nós temos aqui no Juazeiro o Fórum, o Núcleo de Petição Inicial, e recentemente a Defensoria, eu estava até olhando o site, eles deram até um passo a passo para a própria parte acompanhar no site do Tribunal de Justiça. Bom, né? Se eles entrarem no site, é www.defensoria.ce.gov.br, eles vão ver esse passo a passo, está logo lá na página principal. Então, tem uma interação, no próprio site tem o canal do cidadão, que ele vai ver lá a carta de serviços, que são os principais documentos que a Defensoria pede para poder entrar com determinadas ações. Né? E o telefone daqui? O telefone daqui do fórum é o 3102-1158. A população pode ligar que a gente vai dar uma orientada. Esse telefone é direto da Defensoria Pública? Lá na sala da Defensoria. Doutor, Defensoria Pública Estadual. Como o senhor disse no início,
vocês demandam ações a nível de Estado. Exatamente. A federal, ou os órgãos federais, através da Defensoria Pública Federal. Municipal, existe alguma... Não existe defensoria municipal. Nos moldes do judiciário, não existe um judiciário municipal, não existe um Ministério Público municipal, e o modelo de defesa do hipossuficiente, ou daquele que não pode pagar um advogado, feito pela Constituição Federal, foi o quê? Foi a Defensoria Pública, que é um órgão estadual, e a Defensoria Pública da União. Mas existe a nível nacional algum município que tem uma defensoria, não? Não, nós temos alguns casos, né, que inclusive em algumas ações já foi julgado inconstitucional esse modelo, de alguns municípios instituírem defensorias públicas municipais, né? Então muitas vezes paga-se um advogado, né, muitas vezes sem um concurso público, né, que a via de acesso a um cargo público é o concurso público. Então, por várias razões, já se julgou inconstitucional esse modelo, inclusive alguns estados que não tinham defensoria pública, como, se não me engano, Santa Catarina, que tinha um convênio com a AB para fazer esses atendimentos, e foi julgado inconstitucional esse modelo. Doutor Rafael, muitas perguntas aqui ainda brilham nos canais de comunicação aqui do programa Café com Leite. Mais uma última perguntinha aqui, em razão do tempo, esse tempo aqui, rapidinho aqui, vamos ver essa daqui. Posso ser atendido pela Defensoria Pública sem ser encaminhado por alguma outra autoridade? Pode. O cidadão, ele chega lá com a documentação, é bom sempre levar, né? Carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, documento dos filhos. Documentos pessoais. Os documentos pessoais, nem o que envolva o problema, né? Então a população procura diretamente o defensor público, que nós faremos o atendimento com todo prazer. Estamos chegando ao final de mais um programa Café com Leite. Hoje conversando aqui, Dr. Rafael Vilar Sampaio, defensor público e coordenador da Defensoria Pública aqui da comarca de Juazeiro do Norte. Quero agradecer muito a presença do senhor no nosso programa, que só veio a brilhantar e trazer informações importantes para o nosso telespectador. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, doutor. Obrigado, Leite, pelo convite, né? Eu me sinto muito honrado em ter vindo aqui falar sobre defensoria. Queria agradecer aos nossos funcionários aqui da Defensoria, aos estagiários voluntários, estagiários remunerados, todos os colegas da Defensoria no estado do Ceará que estão hoje irmanados nessa luta por melhorias da nossa carreira. Muito obrigado. Muito obrigado. E o programa Café com Leite sempre à disposição da Defensoria. Boa sorte aí nas reivindicações da greve dos defensores. E vamos encerrar o programa lembrando que na próxima semana, na próxima terça-feira, estaremos aqui conversando com o Dr. João Augusto Cruz Vieira da Cunha. Ele que é especialista em direito de família. Terça-feira, próxima semana, estaremos conversando, batendo um papo descontraído. Você pode até agendar a sua pergunta antecipada e mandar para o nosso site, programacafécomleite.com.br. Vamos aqui encerrar o nosso programa com o apoio cultural das Drogarias Avenidas e na próxima semana estaremos de volta. Um abraço a todos e até lá.